Diz assim a palavra do Senhor. 2 de Pedro 2, versículos 9 a 16. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Leia comigo o versículo 9 novamente. Vemos, leia em voz alta, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aleluia, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, fazer uma bênção nos reunirmos como igreja, é um privilégio, Senhor, como dizia na oração a irmã Nathalie, podemos adorar a Ti, reunirmos para Te cultuar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, ministra aos corações, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, aquecer nossos corações, corrigir nossos caminhos, tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Amados, nós chegamos agora nessa jornada, né, eu dei essa mensagem, a batalha pela fé. Chegamos ao coração ali da segunda epístola de Pedro, em que Pedro fala de forma dura, nós vimos na leitura agora, sobre o seu posicionamento acerca dos falsos mestres. Falei na semana passada sobre algumas características, eu vou recapitular daqui a pouquinho, dos falsos mestres, e hoje nós vamos ver em maiores detalhes qual é o perfil desses mestres. Qual é o perfil desses homens que se dizem cristãos, que se dizem ensinadores da palavra de Deus, mas que não o são? Um parêntese antes, como eu tenho dito, mas acho importante reforçar isso. Vocês já me ouviram falar isso e vão me ouvir falar outras vezes. Quando eu falo sobre isso, eu estou expondo o que está na palavra de Deus e de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que a nossa igreja, seja a igreja local, seja a denominação, é a única igreja séria, é a única igreja que prega o verdadeiro evangelho. Há muitos pastores sérios, há muitos irmãos e irmãs de Deus dedicados ao serviço ao Senhor, muitos mestres verdadeiros que têm pago um preço alto para que o evangelho seja ministrado, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque eu conheço alguns irmãos e eu sei que existem muitos que não dobraram o joelho diante de Baal. Então, quando eu falo de falsos mestres, eu não entenda que estamos falando, nossa igreja é a única igreja correta e todas estão erradas, isso não é verdade. E também não quero dizer com isso que toda a diferença doutrinária é heresia. Existem igrejas que têm um culto mais litúrgico, até mais litúrgico que a nossa. Tem igrejas que têm um culto mais espontâneo, por assim dizer, e nós entendemos que são diferenças que não caracterizam heresia, que senão você pode sair daqui e pensar, qualquer igreja que é um pouco diferente da nossa, isso é uma heresia. Não, nem tudo é heresia. O bispo Walter costuma falar que a diferença entre erro teológico e heresia, às vezes pode ser um erro e às vezes pode ser simplesmente uma diferença de doutrina, mas eu não vou me aprofundar sobre isso, mas acho importante deixar claro, para deixar claro para os irmãos que eu não estou falando com isso, que a nossa doutrina, a nossa igreja é a única certa. Existem muitas igrejas, muitas doutrinas que são bíblicas, mesmo que a gente discorde de um ponto ou de outro, mas estamos falando de hereges, de homens que pregam um falso evangelho e muitas vezes com interesses escusos. Lembrando um pouquinho do que tenho falado, a vida cristã, irmãos, não é
se assemelha a um parque de diversões, mas parece mais um campo de batalha. Estamos em guerra. Estamos numa batalha espiritual que será travada até o último dia de nossas vidas. A vida cristã não é como um passeio no parque, né? Recentemente nós fomos ao novo Jardim Zoológico e passeamos lá com as crianças, e foi um dia agradável, um pouco cansativo, que estava cheio, tinha muita gente lá, mas assim, a gente passeia, isso é muito bom, mas a vida cristã não se parece muito com isso, mas se parece mais com uma guerra. Não quer dizer que só vivemos lutas e dificuldades, mas nós precisamos estar alertas, irmãos, porque nós estamos no meio de uma guerra. Isso inclui doutrina, isso inclui falsos mestres tentando trazer doutrinas que distorcem a verdadeira fé. Mas voltando um pouquinho só à mensagem anterior, uma rápida recapitulação, eu falei, resumindo aqui, para nós não nos surpreendermos, irmãos. Às vezes a gente vê isso e pensa, mas isso era para os dias de Pedro, isso era para os dias de Paulo, para os dias de Jesus, ou para os dias da Reforma Protestante, quando Lutero, homens como Lutero, Calvino e muitos outros se levantaram para denunciar falsos ensinos. Mas não, irmãos, esses falsos mestres existem nos nossos dias. Então, primeira coisa, não se surpreendam. Os primeiros versículos do capítulo 2 diz que existem falsos mestres, existiram falsos profetas no Antigo Testamento, existiam falsos mestres nos dias de Pedro e continuarão existindo. Veja o versículo 1 que diz, capítulo 2, versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como falei semana passada, Pedro não fala, pode ser que surja, mas ele é categórico, surgirão falsos mestres. E ele usa uma expressão forte que ele fala, vão introduzir secretamente, ou seja, de forma dissimulada, às vezes que a gente não percebe muito bem, heresias destruidoras. Heresia já é uma palavra forte, mas ele ainda qualifica uma heresia destruidora, ele diz aqui no versículo 1. Uma outra coisa que nós vimos semana passada, não se surpreenda se esses falsos mestres tiverem muitos seguidores, que a gente vive numa época de qualificação por likes, por seguidores, por visualizações nas redes sociais, mas aqui também nos adverte aí no versículo 2, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Talvez você identifique um falso mestre na internet, mas você vai ver, ele tem 1 milhão de seguidores, ele tem milhares de visualizações, talvez alguém fale, mas como esse cara está falando algo errado, se tanta gente o segue? Aí você pode falar, mas isso está previsto na Bíblia, que muitos seguiriam falsos mestres. Isso não quer dizer que todo mundo que tem muitos seguidores é um falso mestre. Existem bons mestres, homens fiéis que pregam o verdadeiro evangelho e que tem muita gente que os segue, louvado seja Deus por isso. Por vezes eu cito alguns aqui nas pregações, isso é bênção, porque a palavra de Deus está sendo disseminada por meio desse recurso das redes sociais. Mas não se impressione quando ver alguém que prega um evangelho torto, que fala heresias, tendo uma divulgação muito intensa do seu conteúdo. Isso já está previsto aqui. Pedro também fala que esses homens trarão vergonha ao evangelho, como vimos no final do versículo 2, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Infelizmente, há pessoas que viram para você e falam, fulano é crente. Esses dias eu vi uma matéria, não sei se é verdade, nem vou procurar saber, mas também não vou citar nomes aqui, de uma igreja que entrou na justiça para processar uma certa figura aí do mercado gospel, que teria agendado uma apresentação e faltou uma vez, faltou duas. Eu não posso avaliar, porque eu não conheço a história, mas o que eu posso avaliar é que isso é muito vergonhoso para o evangelho, irmãos. Paulo fala sobre isso lá aos Coríntios, que a gente não deve entrar na justiça contra um irmão, ter que resolver com ele, porque isso é vergonha. Você vai chegar diante de um magistrado, muitas vezes ímpio, para resolver algo relativo aos domésticos da fé. Eu fiquei triste com aquilo. Eu não sei se a pessoa, o artista errou, ou se a igreja errou, não sei, não cabe a mim fazer juízo de valor, mas eu sei sim que isso é triste, isso traz vergonha, que eu sei que pessoas vão ver aquela matéria e tá vendo? Os crentes não se entendem. Olha aqui, um crente querendo dar volta no outro, isso pode trazer vergonha até para você. Você pode chegar amanhã no seu trabalho e alguém pegar essa matéria, olha aqui, fulano não é crente, e aí, como é que você é crente também? Está um crente brigando com o outro. Então, falso, aqui é mais uma questão de conduta que não é correta, mas falsos ensinos geram também difamação do caminho da verdade. Isso é muito sério aos olhos de Deus, irmãos.
No versículo 3, ele fala que eles exploram e inventam, em sua cobiça, versículo 3, tais mestres os exploram com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, talvez você fale, mas a gente hoje em dia que inventa coisa, inventa, irmãos. Eu creio que a gente que inventa porque... talvez esteja faltando um parafusinho ali, que a pessoa acredita nas suas loucuras, e há outros que inventam loucuras para ter benefício próprio, e a gente precisa estar de olhos abertos quanto a isso. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a sã doutrina, para sabermos diferenciar o que eu falei em algumas mensagens anteriores, a nota verdadeira da falsa. Lembra daquela ilustração de alguém que era especialista em identificar notas falsas, e perguntaram a ele, como é que você consegue identificar, conhecer todas as nossas notas falsas? E ele falou, eu não conheço todas as cédulas de dinheiro falso, eu conheço muito bem a cédula verdadeira. Então precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para identificar, isso aqui é heresia. Talvez você não seja um doutor em teologia, não saiba nem entender muito bem por quê, mas o próprio Espírito Santo por vezes nos incomoda, tem alguma coisa estranha aqui, e aí você pode consultar um irmão na igreja, um pastor, um professor de escola dominical, um diácono, falar, por que isso aqui está estranho? Eu não estou entendendo. Uma irmã que tem mais conteúdo, mais experiência do que você, eu ouvi isso aqui, mas tem alguma coisa que eu não entendo, não me caiu bem, você consegue me ajudar a discernir? Que o próprio Espírito Santo nos alerta também, irmãos. Pedro continua seguindo, primeiro fala, não se surpreendam, então não fique surpreso de ter heresia sendo pregada no YouTube, não fique surpreso de pessoas seguirem falsos mestres, não fique surpreso disso trazer vergonha para o evangelho, e também não fique surpreso em saber que esses que não se arrependerem sofrerão o juízo de Deus. E aí Pedro dá 3 exemplos do juízo divino. Primeiro sobre os anjos, como vimos semana passada, os anjos que caíram por sua desobediência a Deus e sofreram um juízo definitivo, para eles não tem volta mais, estão condenados eternamente, essa condenação será plenamente aplicada no fim, no juízo final. Depois falou do dilúvio, quando Noé ficou falando de arrependimento, e os homens não se arrependeram, e Deus enviou o dilúvio, e derramou juízo sobre a terra, e sobraram apenas 8 pessoas, Noé, seus 3 filhos, e as suas esposas. E depois falou de Sodoma e Gomorra, quando não foi uma destruição que atingiu todos os homens da época, mas uma destruição terrível sobre aquelas cidades imorais. Então, após falar sobre isso, sobre um pouco do trabalho dos falsos mestres, sobre o juízo que Deus mostra no passado como um exemplo, olha, eu julguei no passado, continuo julgando e vou julgar no futuro. Pedro chega ao versículo 9, que nós repetimos na leitura inicial, que é um versículo belíssimo, que fala, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E agora vamos passar para a mensagem de hoje, após essa introdução um pouco longa. Mas qual é o perfil desses falsos mestres? O que eles fazem? Será que Pedro pode nos dar uma dica um pouco mais assim, explícita sobre as características dele? Eu dividi aqui 3 partes dos versículos 10 até o 16, em que Pedro fala da insubmissão e da arrogância desses homens, da sua imoralidade e também da sua insensatez e ganância. Então são homens, primeiro, insubmissos e arrogantes, depois imorais, e aqui fala inclusive de imoralidade sexual, e depois insensatos e gananciosos. E abra os seus olhos, irmãos, esses homens existem hoje. Não seja um crente desavisado, não seja um crente que vive a vida como se estivesse tudo bem, como se você pudesse colocar qualquer pregação nas mídias sociais e ouvir sem preocupação nenhuma, que se está ali é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu é que vai ser bom para a minha fé. Não seja ingênuo, não seja ingênua. Nós precisamos, e a Bíblia nos recomenda e nos alerta, saber discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Se você tem uma dúvida, eu quero ouvir mais pregações, quero aprender mais da palavra de Deus, mas não sei quem ouvir, pergunte a nós vamos recomendar. Há muita coisa boa, como eu tenho insistido em dizer, mas há muita heresia também, e nós precisamos estar de olhos abertos. Vamos ver um pouquinho o perfil desses mestres. Primeiro, a sua insubmissão e a sua arrogância, versículo 10. Versículo 10 começa fazendo um pacotinho ali, ó. Versículo 9 diz que Deus mantém os ímpios em castigo para o dia do juízo. O versículo 10 começa falando assim, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Pedro faz um pacote assim,
Esses mestres costumam ser imorais sexualmente, se entregam, e talvez você já tenha visto até artistas do mundo gospel, né? Não, mais uma vez, nem todo que faz parte desse mundo é um falso cristão, mas há muitos que são falsos cristãos e que às vezes você vê já está no quarto, no quinto casamento e acha que isso não tem problema nenhum, e às vezes até são lideranças em suas igrejas, imorais sexualmente e desprezam a autoridade, duas características marcantes dos falsos mestres. Uma vez uma pessoa me passou um DVD de uma igreja que tem um programa na internet que é muito, o pastor fala de uma forma muito suave, muito meiga, assim, um pastor jovem com um discurso muito, fala muito bem, muito eloquente, o cara fala bem mesmo e fala coisas da Bíblia com propriedade, e ele fala, se você quiser conhecer mais, a gente envia um DVD, na época era DVD, hoje em dia já não se usa tanto, para que você conheça um pouco mais da nossa igreja. E essa pessoa recebeu esse DVD e me deu para ouvir. Eu fui ouvir um trecho, aí no DVD parecia que tinha mudado, assim. Não sei se quem aqui é mais antigo via um desenho acho que era do Pateta, que o Pateta era todo calmão, tranquilão, mas quando ele sentava no carro ficava nervoso. Alguém lembra disso? Aí ele sentava no carro, se transformava. Aquele pastor parecia o Pateta sentado no carro. Era tranquilão, tudo bem, que não sei o quê. Quando ele botou o DVD, ele virou uma fera. E ele falava assim, pergunte para o seu pastor, isso, aquilo, eu não vou falar mais, senão eu vou entregar o ouro, mas se você quiser saber quem é, eu te falo depois. Mas, pergunte para o seu pastor acerca disso, ele não vai querer conversar sobre isso, porque ele não quer falar a verdade, que não sei o quê, instigando as pessoas a se levantarem em rebeldia contra a sua liderança. Então, se você vê na internet, você vê ali as primeiras mensagens, você fala, que beleza, como fala bem apresentado, tudo bonitinho. Quando você vai lá, sorrateiramente, ele vindo detonando numa atitude de insubmissão, estimulando a rebeldia, que é bem típico de falsos mestres. Aquele que talvez você já tenha ouvido, alguém tenha te contado, que fala assim, olha, na tua igreja não vão te falar isso não. Você sabe o que acontece nos bastidores da igreja? Se eu te contar, cuidado, gente. A igreja não é perfeita e nunca será. Mas eu louvo a Deus que a nossa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida, seja da freguesia, do Anil, Praça Seca ou a denominação, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas é uma igreja séria, irmãos. Os pastores, todo ano, agora em outubro, nós vamos assinar temos a assinatura da aliança em que anualmente nós assumimos um compromisso doutrinário com a liderança da denominação, e por isso que precisamos ter algumas regras e disciplina em relação à igreja e ao culto. Assumimos um compromisso também financeiro de manter, por meio dos dízimos de todas as entradas da igreja, os desafios financeiros da denominação, e também um compromisso ético, irmãos. Um pastor da nossa denominação, se tiver uma queda moral, ele vai ser disciplinado e pode ser até expulso da denominação. Então, é uma igreja perfeita? Não, assim como muitas também não são, não existe igreja perfeita, mas há uma seriedade, cuidado com pessoas que vêm querendo insuflar rebeldia, insubmissão no seu coração. Você pode até falar, o meu pastor, a liderança não é perfeita, porque de fato não é, mas são pessoas tementes a Deus que têm buscado servir a Deus com integridade. E o versículo 10 continua assim, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Essa palavra seres celestiais gera um pouco de dúvida, porque pode ser seres celestiais mesmos, anjos e demônios, como pode ser autoridades, não fica muito claro. Mas uma possibilidade é que, se você avançar um pouquinho em Judas, mais à frente na sua Bíblia, a epístola de Judas, só tem um capítulo, perdão. O livro antes de Apocalipse, a gente vai entrar nesse livro depois de terminar a 2 de Pedro, e esse miolo de 2 de Pedro que estamos vendo no capítulo 2 é muito parecido com Judas, e aqui no versículo 8 diz algo interessante, falando também dos falsos mestres. Judas 8 e 9 diz assim, da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, muito parecido com o que Pedro está falando, eles são imorais, são insubmissos e difamam os seres celestiais. E aí no versículo 9 ele dá um exemplo, que é até curioso, está aqui, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. O que Judas está querendo dizer? Primeiro, é uma coisa curiosa, porque alguns falam, por que o diabo queria o corpo de Moisés? A gente não sabe. Alguns falam que o diabo talvez quisesse o corpo de Moisés, porque Moisés havia matado um egípcio.
outros talvez para que fizesse alguma coisa para que Moisés virasse um objeto de idolatria. Nós não sabemos, mas teve uma guerra, irmão, no mundo espiritual entre o arcanjo Miguel e o diabo, a Bíblia fala isso, então não podemos ter dúvida quanto a isso, acerca do corpo de Moisés. E o próprio arcanjo Miguel, irmão, não é um anjo poderoso de Deus, teve uma certa disciplina na hora de agir, ele falou, o Senhor te repreenda. O que a Bíblia está nos ensinando? Que até os anjos, irmãos, têm disciplina. Até os anjos seguem uma hierarquia. Eu não estou querendo aqui fazer hierarquia de anjo e hierarquia de demônio, que tem muita gente trazendo heresia fazendo isso. Começa a querer qualificar aquilo que a Bíblia não qualifica. Mas o que a Bíblia diz claramente é o seguinte, a hierarquia, os próprios anjos se submetem a certas regras. E que aí nós, homens mortais, limitados como somos, achamos que podemos falar o que quiser e fazer o que quiser e está tudo certo. Volte lá para a 2 de Pedro. Olha o que ele diz no versículo 11, reforçando isso que eu estou dizendo para os irmãos. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, os anjos sabem que estão na presença de Deus e não podem falar qualquer coisa, mas somente aquilo que Deus determina. Quanto mais nós homens. Mas os falsos mestres normalmente são pessoas irreverentes. A nossa sociedade tem cultuado a irreverência. Você vê até artistas falando, fulano é irreverente, acho isso bom, que o cara é engraçado e faz algumas chocarrices, brincadeiras. Mas, biblicamente, irmãos, a gente precisa ser reverente. Não quer dizer que você não possa brincar, fazer brincadeiras puras e santas, mas até os anjos, por saberem que estão na presença de Deus, eles têm cuidado com o que falar, quanto mais a gente. Então, quando alguém chega para você e sai difamando todo mundo, difamando até autoridades públicas, cuidado com isso. A Bíblia diz lá em Romanos 13 que toda autoridade foi instituída por Deus. Não quer dizer que você não possa discutir, não quer dizer que você não possa discordar, não possa conversar sobre política, mas cuidado, irmãos. E essa falta de cuidado e de reverência é típica dos falsos mestres, que são insubmissos e arrogantes. Eles acham que são, como alguns dizem, uma fala que eu acho engraçada, a última Coca-Cola no deserto. Eu não tomo Coca-Cola, eu ia ficar complicado para mim, eu ia ficar com sede, mas para quem gosta de Coca-Cola, você morrendo de sede ali, e alguns acham que são assim. Isso é típico de falsos mestres. Versículo 12, mas eles difamam o que desconhecem. Pedro aqui é muito duro. E são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. Pedro é muito duro aqui, irmãos. Fala que esses são como animais, irmãos. Porque quando a gente não tem esse entendimento de que há uma hierarquia, no reino de Deus há hierarquia, irmãos. Não quer dizer, e na igreja deve haver essa hierarquia também, que o bispo é melhor que o pastor é melhor que o diácono, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos pecadores, mas Deus estabelece hierarquias no seu reino, e a gente precisa estar ciente disso, e tomar cuidado, irmãos, com o que sai dos nossos lábios, e tomar cuidado com pessoas que ficam difamando por aí, porque isso não agrada ao Senhor. Cuidado. Não estou falando com isso que você não possa discordar da liderança da sua igreja, não possa por vezes até conversar e expor uma discordância, isso faz parte também, Deus fala no meio da congregação e por vezes a liderança é abençoada com alguém que fala, olha, cuidado com aquilo, cuidado com isso, não é isso que eu estou falando, mas difamação, insubmissão e arrogância, isso não agrada a Deus e é típico de falsos mestres. Mas não somente isso, Pedro continua delineando o caráter, como é que são esses homens? Também são imorais sexualmente, versículo 13, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Que texto duro! Nódoa, irmão, não sei se você viu, ou foi até pesquisar para ver a definição certinha, são tipo manchas muito difíceis. Não sei se já aconteceu contigo, né? Especialmente quem tem criança pequena passa muito por isso, né? Esses dias a gente achou o nosso sofá todo desenhado de caneta. Meu Deus, por que ele não pegou o papel? Já era tarde demais. E acontece, outro dia eu fui sentar para comer na minha mesa, olhei para a parede, Daniel escrito, meu Deus, escreve no papel, criança. Aí a gente adverte, mas daqui a pouco escreve. Acontece, as nódoas são manchas muito difíceis de sair. Um dia desse eu estava até com uma blusa de pastor, essa blusa é cara, eu fui num restaurante, eu peguei a comida, não sei, quando cheguei em casa, estava uma mancha aqui de mostarda, não sei onde eu bati a blusa, deu uma tristeza no coração, irmãos, e
Nem não tinha Vênus que tirava aquilo ali, não, e aí já era. A nódoa é uma mancha de difícil remoção, até de impossível. Aquela coisa que você derrama no seu sofá e quando cai assim, ou aquela vez que você vê o seu cônjuge tomando, eu gosto daquele suco de uva, né? Bom, é aquele suco não alcoólico, um suco de uva que é concentrado, e aí você vê lá o seu cônjuge com um copo de suco de uva no braço do sofá, comendo, distraído, e você vê aquilo e quase cai para trás, que sabe, se aquele suco derramar, vai embora o suco e vai embora o sofá junto, porque vai manchar e já era, aí vai botar capa, vai botar um negócio aqui, aí vai chegar a visita, você vai cobrir, botar um negocinho em cima para esconder, que é uma mancha que não sai. Pedro compara esses falsos mestres a isso, a nódoas, a manchas que não saem, irmãos. Nódoas e manchas, e fala ainda que eles se regalam nos seus prazeres quando participam das festas de vocês. Sabe o que significa? Na época a igreja fazia a festa do ágape, ou festa do amor, a celebração da ceia era mais livre, assim, mais informal, por assim dizer, e havia uma grande festa, um banquete. Paulo fala sobre isso aos Coríntios, até corrige, porque os ricos se banqueteavam e os pobres ficavam passando às vezes fome em meio àquilo tudo. Talvez seja uma referência a essas festas, não sabemos em detalhes, a Bíblia não fala com detalhes. Talvez esses homens no meio das festas, estava o povo de Deus, igual numa celebração, num almoço, alguma coisa, o pessoal estava ali, e os falsos mestres estavam ali, e tentando talvez dissuadir as pessoas, tentando distorcer a doutrina, a sã doutrina na mente das pessoas, ou até pior, como está falando de moralidade, se insinuando, homens que se insinuam para mulheres, às vezes mulheres casadas. Eu lembro que uma época na freguesia, chegou um homem lá, e a gente percebeu que aquele homem, eu não era nem pastor, aquele homem não era muito bem intencionado, e o pastor Roberto começou a advertir as irmãs solteiras, porque ele começou a se aproximar das irmãs solteiras, e com um discurso meio sedutor e tudo, mas a gente via que não era boa coisa, e o pastor Roberto foi nas irmãs, cuidado com fulano, que a gente via que ele estava participando das celebrações da igreja, mas estava querendo cooptar algumas irmãs, às vezes irmãs com uma situação financeira confortável, mas irmãs que não haviam casado por algum motivo, e ele se aproximava, que a gente via claramente que ele estava querendo se aproveitar naquela situação. Precisamos estar de olhos abertos, irmãos. Não viva como um inocente, como um ingênuo, achando que tudo são flores. Esteja de olhos abertos, peça ao Espírito Santo que dê discernimento, porque muitas vezes esses falsos mestres tentam se chegar para o seio da igreja, e a gente precisa saber discernir isso, e Pedro está falando sobre isso. Eles vão ser condenados, eles vão sofrer a justa retribuição pela injustiça que causam, e ele continua aqui no versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm um coração exercitado na ganância. Então ele fala, os olhos cheios de adultério. Eu já tive o desprazer de ver irmãos na igreja, mas você vê que são muito impuros com a questão sexual. Homens que se dizem cristãos, que fazem parte da igreja, mas que não podem ver uma mulher passando, que seus olhos se desviam, que não conseguem deixar de se sentir atraídos e dar vazão a isso, e por vezes até comentam com outro irmão da igreja, olha, fulana está tão bonita hoje, que não sei o quê, se isso acontecer contigo, corta, como diz aquele belo e antigo hino, né? Chuta que é laço, manda o cara sair de perto de você, porque existe isso, e esses falsos mestres estão cheios de adultério nos seus olhos e de pecado no seu coração, e estavam no meio da igreja. Pedro está falando isso, cuidado, irmãos. Nunca param de pecar, instáveis, iludem os instáveis. Esses muitas vezes conseguem seduzir aqueles, principalmente os novos na fé. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito especial com aqueles que estão se batizando, com aqueles que estão chegando à igreja, porque esses são mais facilmente cooptados por esse tipo de gente, porque às vezes não tem um conhecimento tão profundo das escrituras, não tem uma vivência, às vezes sofre uma decepção por causa de um irmão, um líder que faz algo que a pessoa não gosta, aí um falso mestre desse chega e consegue trazer aquela pessoa e iludir, como ele diz aqui. E por fim, falei que eles eram insubmissos e arrogantes, imorais, adúlteros. É curioso, só uma coisa aqui, que ele fala de nódoas e manchas no versículo 13, e lá em Efésios 5, quando fala do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, fala que Cristo vai apresentar a igreja a si mesmo, sem mácula nem mancha. Então aqui você vê que esses homens, eles são o oposto daquilo que Cristo está preparando na sua igreja, que é uma igreja pura, sem mácula, que ainda passará por dificuldades nessa terra, mas um dia será totalmente livre da sua impureza. E esses não sofrerão
castigo. Pedro chama de malditos no versículo 14, isso é muito pesado. O apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas, em Gálatas 1:8, que é anátema, maldição, aqueles que vão além do evangelho. Então a Bíblia trata com muito cuidado essa questão da doutrina, e a gente precisa estar atento a isso. E por fim, são submissos e arrogantes, são imorais e são insensatos e gananciosos. E aqui Pedro usa um exemplo muito conhecido das Escrituras, do profeta Balaão, versículo 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Que história é essa? Talvez você se lembre lá de Números, do profeta que foi repreendido por uma jumenta. Vamos lá para a gente recordar rapidamente em Números capítulo 22. Lá no início da sua Bíblia, Números capítulo 22. Eu vou ler só alguns trechos, porque é uma leitura longa, mas se você quiser ler em casa depois. Números capítulo 22. Ver se você lembra daquela história. O povo de Israel, vai abrindo aí, eu vou te contextualizar. O povo de Israel estava caminhando para a terra prometida, e ao chegar ali em Moabe, o rei moabita ficou com medo pela história do povo de Israel ter destruído outras nações, e ele foi lá contratar Balaão, que é uma coisa meio misteriosa, mas ele ouvia alguma coisa a parte de Deus para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão fala: olha, eu só posso amaldiçoar aquilo que Deus amaldiçoa. Se Deus mandar abençoar, eu não vou poder amaldiçoar. E eles ofereceram muitas riquezas, e Balaão consultou a Deus, e Deus falou: pode ir, mas só fala aquilo que eu determinar. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas em algum momento Balaão deve ter se interessado pelas riquezas, ou deve ter pensado no seu coração: se eu falar um pouquinho mais para agradar o rei, de repente ele vai me dar mais dinheiro, eu vou ficar bem na situação. E olha o que diz aqui Números 22, a partir do versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Versículo 25. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-o no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha que situação curiosa, irmãos. O profeta não viu o anjo, estava indo fazer o serviço de Deus, digamos assim, mas não viu o anjo e quis matar a jumenta. E a jumenta viu o anjo e preservou o profeta, porque o anjo ia matar o profeta. Então o anjo queria matar o profeta, o anjo queria matar a jumenta, e peraí, gente, me enrolei. Balaão queria matar a jumenta de raiva, porque bateu nela 3 vezes, que saiu do caminho, e o anjo queria matar Balaão, porque ele estava desagradando ao Senhor. Esse que é o exemplo que Pedro dá. Mais à frente, irmãos, nós vamos ver aqui por 3 vezes, e depois num quarto oráculo, Balaão vai amaldiçoar, mas abençoa o povo de Israel. O rei de Moabe ainda fala: vamos para outro lugar, que é típico da mentalidade do feiticeiro, que é muito comum em nossos dias. Se eu fizer assim, não der certo, eu faço assim, porque no fundo você quer fazer as coisas funcionarem do jeito que você quer. Então o rei falou: preciso amaldiçoar esse povo, não deu certo aqui, Balaão, vamos para ali. Balaão foi, vamos dali, mas ele não conseguia, ele só abençoava o povo de Deus, pois
Onde há a bênção de Deus, não há espaço para a maldição, irmãos. Isso deve trazer tranquilidade aos nossos corações. Capítulo 24, ele diz assim, versículo 9, vou ler só um pedacinho por causa do tempo. 24:9, palavras de Balaão: como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Versículo 17, Balaão faz uma profecia acerca de Jesus Cristo. Eu o vejo, mas não agora. Versículo 17, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete, falando do juízo que Cristo traria sobre os inimigos de Deus. Aí tu pergunta, mas esse Balaão fez errado? Esse cara era interesseiro, era um profeta mercenário, mas no fim ele falou a verdade de Deus, ainda profetizou acerca de Jesus Cristo, que viria e destruiria os ímpios. Só que se você continuar na leitura, eu te recomendo a isso no capítulo 25, você vai ver que os israelitas começaram a se prostituir sexualmente com mulheres moabitas, que os convidaram para a adoração dos seus deuses. Isso gerou um problema muito grande no meio do povo de Deus. E sabe quem estava por trás disso? Balaão. Balaão foi chamado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo e não conseguiu, só pronunciou bênçãos. Mas ele teve uma ideia que é muito comum dos falsos mestres ainda nos dias de hoje. Se você não pode fazer algo diretamente, faz por dentro, vai minando a estrutura, igual o cupim. Já você teve o desprazer de ter um móvel que você descobriu que estava com cupim depois de muito tempo? E aí quando você bate na madeira, a madeira já está toda oca e não tem mais o que fazer? É igual o cupim, vai comendo por dentro, porque aí quando se derem conta que tem cupim ali dentro, a estrutura já está toda fragilizada. E foi o que eles fizeram, e enviaram mulheres moabitas que envolveram os israelitas em imoralidade sexual, em adoração a outros deuses, e Deus trouxe juízo. Então você fala, mas isso está escrito aqui em Números 25, que Balaão que fez isso? Não, mas vá comigo em Números 31, já estamos caminhando para o fim. Números 31, versículo 7 e 8, depois vamos pular para o 15 e 16. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada, ao Balaão aí, Balaão, filho de Beor. Versículo 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Aqui Moisés perguntando. Versículo 16. Foram elas que seguiram o conselho de quem? De Balaão, e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, é o texto lá de Números 25, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu? O que ele fez? Ele orientou as mulheres moabitas a se infiltrarem no meio do povo de Deus, a seduzirem os homens para adorarem outros deuses, e isso trouxe uma maldição sobre o arraial do povo de Deus, sobre aqueles que pecaram, a ponto de o filho do sacerdote Eleazar, Finéias, veio com uma espada, passou um israelita com uma mulher que era filha de um líder do povo de Moabe, e adentraram para se envolver sexualmente numa tenda, e esse filho do sacerdote foi atrás e atravessou os dois com uma espada, e com isso cessou a ira do Senhor. Precisaram morrer muitas pessoas por causa da maldição de Deus que veio sobre a desobediência. Pedro usa esse exemplo desse homem para falar, cuidado. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. O que a gente faz aqui não é brincadeira, a gente às vezes brinca, faz alguma coisa para descontrair, eu não vejo problema nisso, né, desde que aqui não vire um circo, mas a vida espiritual é algo muito sério. Há juízo de Deus, sim, sobre aqueles que se desviam. Há juízo de Deus e há falsos mestres que são colocados pelo Senhor para, por vezes, provarem, purificarem a sua igreja. E a gente precisa estar de olhos abertos quanto a isso. Terça-feira ouvimos uma mensagem muito abençoadora do diácono José Paulo. Ele falava de João 14, quando Jesus fala aos discípulos, isso vale para nós, que ele está indo nos preparar lugar. E o autor R.C. Sproul, ele fala uma coisa muito forte, ele fala assim, baseado em João 14, para cada cristão há uma reserva no céu,
como se você tivesse um ticketzinho assim, ó, meu lugar está garantido pelo próprio Jesus Cristo no céu, porque Ele derramou o seu sangue sem pecado, eu depositei minha fé nele, como fizemos no último batismo, confirmando a decisão daqueles amados irmãos e irmãs de seguirem a Jesus, eu depositei minha fé nele, eu quero viver para a glória de Cristo, então para nós há uma reserva no céu, e continua o R.C. Sproul, e para cada herege há uma reserva no inferno. Irmãos, tem pessoas que vão para o inferno. A gente tem que parar de achar que o inferno era só nos dias de Jesus, é só no futuro. Não, tem gente hoje que vai resistir à mensagem do evangelho até o fim. Eu já estive em hospitais oferecendo oração, oferecendo evangelho para pessoas que falaram não, mas a gente quer falar de Jesus, eu não quero ouvir de Jesus, a gente quer orar por você, eu não quero oração. Isso é o que a Bíblia diz, a gente tem que parar com esse evangelho chocolate, de achar que tudo é festa, tudo é alegria, e vai todo mundo ser salvo. Isso não é o que a Bíblia diz. Existem falsos mestres, abra os seus olhos. Meu papel é expor a palavra e te ajudar a abrir os seus olhos, mas cada um vai decidir, né? Uma vez eu conversava com um jovem que entrou por um caminho muito complicado, seguiu um grupo que virou uma seita, um negócio terrível, e eu falava para ele, nós escolhemos os nossos mestres. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então, escolha os seus mestres. E eu acho, na minha opinião, que ele fez uma escolha terrível, e as consequências têm sido dramáticas. Cuidado com a sua vida espiritual. O R.C. Sproul também diz assim, quando dizem, tudo o que eu preciso é de Jesus, as pessoas ignoram que há muitas visões heréticas acerca de Jesus. Qual o Jesus que você está seguindo? Será que é o Jesus da Bíblia? Ou o Jesus de um falso mestre? Cuidado com a sua vida. Os falsos mestres são imorais, são insubmissos e arrogantes, são insensatos e gananciosos como Balaão, e eles estão nos nossos dias. Estão no nosso meio, que eu digo, não estão aqui na nossa igreja hoje, que eu quero dizer, mas eles estão nos nossos dias. Abra os seus olhos, estude a Bíblia, se dedique à palavra de Deus, tenha discernimento espiritual e dedique sua vida a Cristo. Deposite sua fé nele, pois ele é poderoso para nos guardar, porque ele está preparando lugar para nós. Feche seus olhos, nós vamos participar da ceia do Senhor, esse momento sublime da nossa fé, que lembramos do sacrifício de Jesus, da salvação que ele nos traz, da condenação que vai vir sobre toda essa terra. Mas faça a sua oração. Talvez você tenha chegado aqui um pouco desavisado, um pouco despreocupado, ou talvez com tantos problemas e dores no seu coração que você só quer ouvir uma palavra de alento. E passamos por lutas e dificuldades. Nós precisamos estar alertas, irmãos. A vida espiritual não é um parque de diversões. Ela se assemelha mais a um campo de batalha. Faça a sua oração.